Todos os dias da nossa vida nós temos que buscar o Senhor. O tema da palavra de hoje é deixando a presença entrar. Quando nós falamos de deixar a presença entrar, nós estamos falando de algo que está fora, algo que não faz parte, algo que não é habitual. Quando nós falamos de deixar a presença entrar, é algo que o primeiro passo tem que ser nosso. Porque o Senhor, Ele não arromba portas. Ele não chega com o pé na porta e diz assim: ei, eu vou entrar. Não. Lá em Apocalipse 3, versículo 20, vai dizer que o Senhor, Ele está à porta, Ele bate, e todo aquele que escuta, abre. Ele está à porta, e aquele que escutar e abrir, eu entrarei, e ali eu cearei com ele. E aos que vencerem, eu vou trazer e sentar no trono junto comigo, porque da mesma forma que eu venci, o meu Pai me colocou ao trono. Então nós estamos falando de algo que o passo tem que ser nosso, a atitude tem que ser nossa. E quando lá em Apocalipse 3:20 vai falar sobre a igreja de Laodiceia, e eles estavam muito preocupados em como iriam gastar as suas finanças, como é que eles iriam desfrutar, porque era uma igreja rica, e eles estavam mais preocupados com como iria desfrutar daquilo que eles tinham de bom, do que com a presença de Deus. É um erro que muitas das vezes nós cometemos no nosso dia a dia. Como que nós iremos desfrutar, que eu vou ganhar, e eu preciso de mais, e eu quero mais, e se eu não ganhar menos, o salário que eu vou ganhar lá. Gente, eu estou falando com propriedade, porque eu tive uma oportunidade nos últimos dias de vivenciar isso, de ganhar mais, de querer mais, Chayane, em 2 meses nós vamos sair do buraco, o financeiro vai alavancar e vai ser maravilhoso. Mas quando a gente para e pensa assim, está faltando algo, e esse algo é a presença de Deus, e nós temos que deixar essa presença entrar. Nós não podemos simplesmente dizer assim: olha, eu vou viver e eu sei que Deus vai prover, mas se Ele me levar amanhã tudo bem, se não também tudo bem. Não, nós temos que nos posicionar e deixar a presença de Deus entrar. E quando eu falo deixar a presença de Deus entrar, eu quero falar de 3 homens. E é aí onde a gente vai abrir a nossa Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 6. Esse primeiro homem, ele foi um rei muito famoso na Bíblia, que todos conhecem. Era um homem que tinha o segundo coração de Deus. E o que fazer para ter o segundo coração de Deus? Davi era um homem que tinha homens ao seu comando, tinha um reinado pela frente, foi escolhido pelo profeta, derramado um óleo sobre ele, mas foi misericordioso muitas das vezes e soube esperar o momento certo de tomar posse daquilo que Deus colocou para a vida dele. Mas esse episódio que nós vamos falar agora no capítulo 6, como a gente tem tempo, acho que dá para ler o capítulo 6 todo. Capítulo 6, versículo 1. Vou ler por aqui que está maior a letra. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 vai dizer assim: tomou Davi a juntar todos os seus escolhidos em Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o seu povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para que levassem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assentava entre os querubins.
Puseram a arca de Deus em um carro novo, marca esse pedacinho, um carro novo, ou algumas bíblias vai dizer uma carroça de bois nova, um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, e Uzá e Ailó, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levando da casa de Abinadab, estava em Gibeá com a arca de Deus. Ailó ia diante da arca. Aí, ó. Davi e toda a sua casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estar em imprudência, e ele morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristuou, nossa, trava-língua, contristuou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Peri-Uzá até os dias de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor da cidade de Davi, mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, pulou ali, eu não vi, irmão, o giteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então saíram a Davi, dizendo: olha, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor. Estava Davi cingido de um efode e de linho. Assim Davi e toda a sua casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. Ofereceu Davi holocausto e oferta e sacrifício perante o Senhor. Acabando Davi de oferecer o holocausto e oferta pacífico, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde dos homens até as mulheres, cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E então retirou-se todo o povo para suas casas. Até aí. Meus amados, isso é uma história muito conhecida. E o primeiro tópico que eu gostaria de falar aqui nesse momento é sobre o rei Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu sim falhas também. Não era um homem perfeito, mas sabia que dentro dele uma chama queimava maior do que muitas das vezes os impulsos dele. Quando nós começamos na nossa trajetória da nossa vida, fazer coisas, construir projetos, muitas das vezes nós temos a tendência
da ansiedade, de querer ver acontecer, de querer fazer aquilo fluir, de olha, não, eu vou meter a mão e vai acontecer. Olha o Jonas está fazendo aí, que eu estou me vendo correndo para cima e para baixo, querendo fazer, e às vezes a gente quer meter a mão, a gente quer ver a coisa acontecer. Só que nós não podemos cometer o erro de vamos botar o ditado popular, a carroça na frente dos bois. Nós não podemos dar um passo maior do que a nossa perna. Nós temos que passar pelo processo conforme o Senhor nos designou. E Davi naquele momento ele fez o quê? Não, eu quero chegar logo com a arca na cidade de Davi, porque a arca é a presença do Senhor. Então nós vamos construir um carro aqui muito legal, e nós vamos nós vamos economizar aí uns 3 dias, 2 dias, nós vamos economizar aí, nós vamos chegar rápido. Ei, não pule os processos da vida. Não acelere aquilo que Deus quer que você viva lentamente. Até porque cada passo que nós damos na nossa vida, nós começamos a aprender com nós mesmos. Nós começamos a entender, e quando a gente não entende, o processo fica mais lento ainda, porque a gente fala assim, meu Deus, mas por que está tão lento? Aí o Senhor está dizendo, porque eu estou te mostrando, porque eu estou querendo que você entenda, e você não está entendendo. Mas olha, vai devagar. Não pule as etapas da vida, não pule os processos, passe pelos processos da vida, conforme o Senhor tem colocado, uma coisa de cada vez, uma experiência de cada vez, um momento de cada vez. Nós não podemos ligar o automático e sair pulando as porteiras, sair pulando portas, querendo chegar o mais longe possível, de qualquer forma. Não é isso que Deus quer. Existe uma ordem no reino celestial, é tudo muito organizado, não existe desordem, não existe pular processo, passar. O Senhor Deus, Ele vê todas as coisas, e é isso que eu tenho para falar com você hoje. Há tempo para todas as coisas. Muitas das vezes nós queremos viver o nosso tempo, mas há um tempo designado por Deus em todas as coisas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não comece a sofrer por antecedência durante aquilo que Deus já falou que é teu, que você vai tomar posse. E eu não estou simplesmente aqui para dizer que a vida vai ser 1001 maravilha, que vai dar tudo certo, que não vai dar tudo certo, mas também vai dar tudo errado. Mas o processo é a palavra de Deus que diz assim, olha, você vai conquistar, você vai estar aqui comigo. E muitas das vezes nós esquecemos da palavra do Senhor, porque nós só olhamos para o nosso entendimento, nós só olhamos para nossas conquistas, nós só olhamos para aquilo que agrada os nossos olhos. Então, existe um tempo que muitas das vezes é permanecer. E esse é o tempo que muitas das vezes eu vou falar de mim. Para mim, para mim é o mais doloroso, permanecer em algo que vai contra o nosso entendimento. Quando eu falo que vai nosso entendimento, vai contra a nossa opinião. Eu tenho uma opinião, o Lucas tem uma, o pastor tem outra. Todas as opiniões estão baseadas em Cristo Jesus, mas nós vamos sempre achar que a nossa opinião é a melhor, que o nosso caminho é o mais rápido, que a nossa vida tem que ser assim, que nós somos diferentes. Não. O Senhor Deus, Ele determinou um tempo para que as coisas pudessem agir na nossa vida, e é esse tempo que nós temos que começar a viver. Tempo de esperar, tempo de prosseguir, tempo de permanecer, tempo de orar, tempo de, como o Tiago falou, é tempo de separar-nos, é tempo de pegar, começar a jejuar e começar a orar, começar a nos separar para Jesus. É tempo de deixar a presença entrar. Nós temos que todos os dias entender que nós, como seres humanos, nós somos extremamente dependentes de Deus. Você já parou para imaginar que o fôlego de vida foi Ele quem soprou? Você já parou para imaginar que
o acordar pela manhã, que muitas das vezes a gente acorda acelerado e tem que trabalhar e tem que agir, e às vezes nem agradece, e quando chega no meio do dia fala, ô Senhor, eu estou passando uma luta, e a gente lembra de orar. Eu já fiz muito isso, acorda correndo, vai para o trabalho, pega a criança, leva na creche, meu Deus, e o que está acontecendo? Está acontecendo que, e eu? E a nossa comunhão com Deus? E o nosso tete a tete, e o nosso devocional, aonde fica? Quando a gente precisa, a gente corre para Deus, para os braços do Pai, porque nós somos como crianças, que muitas das vezes quando estamos magoados, chateados, chorosos, que fizemos algo de errado, que não entendemos, nós corremos para onde? Ou a gente se afasta e bota a culpa em Deus, ou então a gente corre para os braços do Pai e diz, Senhor, meu Deus do céu, está dando tudo errado para mim, me ajuda. Ei, é tempo de permanecer, é tempo da gente buscar a face do Senhor e deixar a presença de Deus entrar. Muitas das vezes a gente se frustra pelos nossos próprios passos. Davi, ele se frustrou naquele momento, ele falou assim, não vou levar mais a arca não vou levar mais, porque o Senhor, ele feriu o meu amigo, porque o Senhor, ele foi maldoso, ele agiu de uma forma muito radical, eu não quero mais levar, eu vou acabar ferindo mais alguém, eu vou viver com essa culpa para sempre. A frustração de ter dado um passo errado. Só que a gente tem que entender que o passo errado veio de nós, e não de Deus. O passo errado, ele veio das nossas próprias decisões. O segundo homem que eu quero falar nessa noite é Uzá. Uzá, ele estava nesse contexto ali, com mais 3.000 homens, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Imagina, 3.000 não, 30.000, imagina 30.000 pessoas pulando, cantando, dançando, engrandecendo o nome do Senhor, no meio de uma estrada, caminhando, e só eles, e a presença de Deus indo na frente. Aquele cenário, ele estava bem, assim, eu não consigo imaginar o quão eu ia pular se eu estivesse naquele lugar. E Uzá, ele foi agir de boas intenções. Os bois tropeçaram, a arca ia cair, a presença do Senhor ia cair no chão, e ele estende a mão. E às vezes nós entramos nessa situação porque entramos em algumas lutas que não era para nós entrarmos. Estendemos a mão aonde não era para nós estendermos. Colocamos o nosso pé no primeiro degrau de uma escada que não era nem para a gente subir. E sabe o que acontece? Nós somos fulminados. No caso dele, ele foi fulminado. No nosso caso hoje, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente passa uns apertos. E a gente vai se questionar com o Pai perguntando, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí você vai buscar, vai jejuar e vai entender que não era para ter dado um passo, não era para ter estendido a mão e colocado na arca do Senhor. Naquele momento foi um ato de desobediência. Foi um ato de desobediência. Imagina se Deus, ele tivesse o mesmo rigor que ele tem hoje, pelo fato de nós desobedecermos eles e seríamos fulminados. Eu já tinha ido, porque eu não vou ser hipócrita para vocês e dizer que eu sou o cara perfeito dessa igreja, que eu não sou. Mas eu busco ter um coração que Davi tinha, de olhar para trás e entender aonde foi que eu errei. Senhor, me revela aonde foi que eu dei o passo, aonde eu não era para ter dado, e buscar a face do Senhor. Eu falo que de um dia para cá eu tô querendo virar um maníaco do jejum. Já falei para o Lucas que eu quero fazer um jejum de 40 dias. E eu quero começar a preparar meu corpo. Já falei com o nutricionista. E eu quero... Mas não é para emagrecer. Não, isso não é o propósito. Mas vai acontecer, né? Algo bom, unir o útil ao agradável. Mas não é esse o propósito.
O propósito é que eu entendi que o jejum e a oração é um caminho que me leva mais próximo de Deus. É um caminho que me leva a eu não cometer algumas coisas que eu já cometi. É um caminho que me leva a ter uma presença de Deus contínua na minha vida. É o caminho, o passo que eu vou dar, o primeiro é esse: deixar a presença de Deus entrar. E agora eu vou falar do terceiro homem. O terceiro homem, já falei de Davi, já falei de Uzá, agora vou falar de Obed-Edom. Eu vou falar do terceiro homem, que foi Obed-Edom. O homem que na Bíblia ele foi conhecido por, eu não tenho dúvidas de falar isso, receber a maior bênção que já existiu daquela época. Você imagina você hoje, na sua casa, receber a presença do Senhor, e ela está lá por 3 meses. Naquela época a presença do Senhor era representada pela Arca da Aliança. Imagina chegar a Arca da Aliança na sua casa e você ter a oportunidade de abrir a porta da sua casa e deixar ela lá por 3 meses. Imagina o que Obed-Edom não começou a viver naqueles momentos, pelo fato de deixar a presença entrar na tua casa. A palavra de Deus vai falar que durante 3 meses a arca ficou na casa dele. Durante esses 3 meses ele foi abençoado, não só prosperamente, mas em todas as áreas da sua vida ele foi extremamente abençoado, a ponto das pessoas verem e dizer: Davi. E olha que lição maravilhosa: quando nós deixamos a presença de Deus entrar na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor começam a ver que algo diferente tem dentro de nós, algo diferente está acontecendo na nossa casa, algo diferente está acontecendo na nossa vida, algo diferente. Seus olhos começam a brilhar de uma forma que você não vê, mas aquele que está de longe olha para você e diz: tem alguma coisa ali, está acontecendo alguma coisa naquela família, eles estão diferentes, eles estão, não sei o que é, mas quando eu chego perto deles eu sinto uma paz. Eu não sei o que é, mas quando eles pegam o microfone ou eles estão sentados, eu sei que algo se manifesta através dele. A presença de Deus. Quando nós deixamos a presença de Deus entrar, automaticamente tudo aquilo que nós faríamos esforço para conseguir, para fazer, é acrescentado, porque nós não nos preocupamos mais com os bens materiais, nós não se preocupamos mais com a cura, nós não se preocupamos mais com aquilo que a gente vai viver amanhã, ou a conta que nós temos que pagar. Nós só nos preocupamos com a presença de Deus, que é fundamental na nossa vida. Quando nós deixamos ela entrar, nós começamos a viver o sobrenatural de Deus. A nossa fé, ela multiplica muito fácil, porque nós temos convicção de que com ou sem, a gente tem Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, a gente tem Deus. Com cura ou sem cura, a gente tem Deus. Com carro ou sem carro, a gente tem Deus. Com emprego ou sem emprego, a gente tem Deus. E isso não nos abala, porque nós temos a presença dele que mora dentro da nossa casa. E nós damos um passo e deixamos ela entrar. Obed-Edom, ele abriu a porta da casa dele e recebeu a maior bênção que ele tinha na vida dele, e começou a desfrutar e viver coisas diferentes. E a palavra vai dizer que Davi, ele volta lá com os homens que reuniu e vai buscar a arca. E ele vai, glória a Deus aí, gente. Estou aprendendo com o Vitor, hein? Enquanto eu bebo água aqui, vocês podem glorificar o nome do Senhor, amém? Aleluia. Viu como é que é bom observar? Mas Davi, ele voltou lá na casa de Obed-Edom para pegar a arca. Ele subiu até a parte de cima e ele levou toda aquela galera junto com ele, de novo. E aí Davi, ele fez diferente. Ele falou: agora só os levitas carregam a arca do Senhor.
Ele entendeu que ele não precisava acelerar o processo. Ele entendeu que ele não precisava burlar o sistema. Ele entendeu que, mesmo que demorasse para chegar na cidade de Davi, onde ele tinha que levar a arca, onde ele preparou o lugar, ele iria aproveitar cada momento. Sabe por quê? Porque quando a gente aproveita cada momento, independente de ter 5, 10, 15, 20, 30 mil pessoas nos observando junto conosco, cada segundo, cada minuto, cada hora, na presença de Deus, exaltando, glorificando o nome do Senhor, isso é o mais importante. Essa sim é a recompensa, é ter a oportunidade de adorar a Deus e levar a presença dEle para uma cidade onde Ele preparou lugar para ali ela estar. Sim, essa é a realidade. Davi entendeu que, olha, só os levitas levam agora, e daqui para frente a gente vai fazer um negócio diferente. A cada 6 passos nós iremos sacrificar. Você imagina o tamanho da glória que iria acompanhando esses homens? A cada 6 passos Davi sacrificava e levava a arca para a cidade de Davi. Contexto maravilhoso, mas sempre vai haver alguém que vai estar lá na janela, olhando para a gente e vai nos desprezar. Mas você acha que Davi ligou? Se muitas das vezes na nossa vida, todas as vezes que nós fomos desprezados, humilhados, colocados para trás, passaram a perna na gente, roubaram a gente, se todas essas vezes nós colocarmos a culpa em Deus e abandonar o propósito do Senhor, de que valeu o sacrifício de Jesus? Nós não devemos olhar para as pessoas que nos desprezam, pelo contrário, devemos olhar para elas e amá-las e abençoá-las, dar palavras totalmente ao contrário àquilo que elas fizeram com nós. Mas sempre vai ter alguém que vai tentar nos desvirtuar, nos parar, nos tirar do propósito. Mas aquele olhar de desprezo da sua esposa, Mical, não abalou. Ele continuou saltando, exaltando e glorificando o nome do Senhor da mesma forma que ele vinha. Ela achou que era alguma coisa que estava escandalizando ao Senhor, pelo fato dele estar vestido diferente, pelo fato dele estar pulando e saltitando. Não, ei, você é livre para adorar a Deus da forma que você é. Não se sinta constrangido quando você estiver aqui dentro da igreja. Se você está chorando, eu não vou chorar porque as pessoas podem pensar que eu estou triste. Não, se derrame sim na presença do Senhor. Comece a se declarar para Ele, comece a levantar a sua mão, comece a glorificar para Ele, comece a fazer as coisas para Deus, porque quem está do seu lado não tem nada a ver com o que você está vivendo com Deus, a não ser te apoiar, a não ser orar para você, a não ser te abraçar. Não se sinta constrangido na presença de Deus, sinta-se livre. Sinta-se livre na presença do Senhor. Não existe esse negócio de crente com vergonha. Nós não devemos ter vergonha de levantar uma mão e glorificar o nome do Senhor. Nós não devemos ter vergonha de pular de alegria na presença dEle. Nós não devemos ter vergonha de dar um glória a Deus e dizer assim: Jesus te ama. Nós não devemos ter essa vergonha, porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. Ele quem soprou o fôlego de vida sobre nós. Ele nos escolheu desde o ventre. Ele nos escolheu, nós somos escolhidos. E cada um tem um papel fundamental no propósito. Cada um tem um papel fundamental na vida. De cada um existe algo específico para fazer. Você já descobriu o que é na sua? Se você não descobriu, comece a orar a Deus e dizer assim: Senhor, revela a mim o que eu tenho que fazer. Senhor, revela a mim, eu quero estar contigo, eu quero ter um coração segundo o seu, Pai.
Revela-te a mim, Senhor. Entra para o seu quarto, para a sua sala, para o seu banheiro, aonde você estiver. Comece a levantar altares de adoração ao Senhor e pedir para que Ele se revele a ti, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle, para que você comece a viver os propósitos do Senhor. Comece a pedir a presença de Deus. Olha, Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero deixar a presença entrar. Eu quero fazer igual o Obed-Edom. Eu não quero pedir nada em troca. Só entra. E Jesus está falando assim: estou batendo na porta. Estou batendo na porta. Quem que vai deixar entrar? Se você está deixando o Senhor Jesus entrar na sua vida nesse momento, é a melhor escolha que você já fez na sua vida. Eu não sou muito de querer falar de mim, mas hoje eu tenho a Stephanie está aqui, me conhece. Eu acho que é a pessoa que mais conhece sobre o meu passado. Eu fiz muita besteira, eu vivi uma vida muito errada, mas existiu um dia que a minha irmã, que faleceu com 18 anos, virou assim para mim e falou assim: mas e como é que você vai fazer se ela quiser namorar com você? A família dela é da igreja. Falando da Chayane. Você não é da igreja. Eu falei: mas eu já fui e eu volto. Eu volto. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Há 11 anos atrás, um domingo, eu fui para a igreja. E lá eu pedi ao Senhor para que Ele entrasse. Primeiro eu fui com o interesse de ter uma namorada nova, bonita, né? Mas o Senhor me quebrou naquele lugar. Eu estava desejoso, eu estava ansiando pela presença de Deus. Uma semana antes eu vinha conversando com a Chayane e ela perguntava: mas por que você foi? Por que você não volta para a igreja? Por que você não está tanto tempo assim fora? Porque ninguém nunca... Olha a minha resposta: porque ninguém nunca me chamou. Quantas pessoas estão ao seu lado esperando um convite seu? Quantas pessoas estão esperando você dizer assim: ó, vamos lá domingo na igreja comigo? Quantas pessoas estão esperando você falar: Jesus te ama? Olha, eu não sei o que está acontecendo na sua vida não. Essa frase ela é muito jargão, né? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida não, mas olha, existe a solução para isso. É Jesus Cristo. Existe solução para o seu problema. Existe solução para o problema da sua vida. É Jesus. Quando nós se arrependemos e colocamos Deus na frente, as coisas acontecem. Um menino lá do Rio de Janeiro está em Portugal pregando o evangelho e vivendo aquilo que foi profetizado na vida dele. E com você não é diferente. Você não veio simplesmente para viver uma vida simples, uma vida com dinheiro. Não, você veio para falar do amor de Jesus. Você tem um propósito de vida na presença de Deus. Aleluia. Existe um propósito de vida para você. Como Davi entendeu e voltou atrás e começou a dar os passos certos. Às vezes você começou a dar passos errados na sua vida. Às vezes você quis passar etapas. Às vezes você cometeu algo que, olha, eu acho que não tem perdão. Sim, tem. Sabe por que tem? Porque houve um homem chamado Jesus, que há 2025 anos atrás foi crucificado no madeiro e o seu sangue foi derramado. E hoje nós somos livres, somos salvos pela tua graça, que de graça nos foi dado. Tem jeito, tem solução. Sabe qual é? Deixando a presença entrar. Deixe a presença do Senhor entrar na sua vida. Comece a colocar o nosso Senhor Jesus como o firme fundamento dos seus projetos. Comece a colocar o Senhor como rocha de alicerce da sua construção, da sua família, do seu trabalho, dos seus estudos, da sua vida ministerial. Comece a deixar Deus controlar. Tem uma frase do livro Saia do Raso, do Capuchin, que eu amo essa frase. Ela fala assim: se Deus falou,
que você ia ser médico, o que está faltando para você começar a procurar uma faculdade de medicina? Se Deus falou que você ia ser advogado, o que está faltando para você começar a procurar uma faculdade de direito? Se Deus falou que você ia ser um pastor, o que está faltando para você procurar um seminário teológico Carisma da Igreja Batista da Lagoinha? Se Deus falou que ia acontecer na sua vida, o que você está esperando para sair do raso e dar um passo à frente e mergulhar no mais profundo de Deus? O que está faltando? Alguém tem uma resposta para o que está faltando? Não precisa responder. Responda para si mesmo. O que está faltando? Sabe o que está faltando? Está faltando homens e mulheres se levantarem posicionados e erguerem uma voz profética dentro dessa cidade, que vai ecoar dentro desse continente, que vai ecoar pela essa nação. E você foi chamado para isso. Homens e mulheres foram chamados profeticamente para estar saindo do Brasil como flecha lançada para avivar continentes e nações e países. Você faz parte desse chamado. Você não veio simplesmente, você não recebe tudo que você tem pelo fato de ser bonitinho, pelo fato de ser uma pessoa legal. Não, é porque Deus, Ele sempre esteve contigo. Ele nunca te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Você pode até fechar os olhos e olhar assim e dizer: olha, eu não quero mais saber. Mas Deus nunca se afastou de você. O nosso Senhor, Ele nunca te desprezou. Ele nunca olhou para você menor do que qualquer outra pessoa. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, porque não tem mais nada aqui. Eu só sei que Deus está falando que Ele te ama do jeito, da forma que você é. E Ele quer que você esteja aqui ao lado dele. Aleluia. O louvor já pode subir. Deixe a presença de Deus entrar. Deixe a presença de Deus entrar. Traga ela para dentro da sua casa. Olha, eu te garanto uma coisa: no momento que você fizer isso, trazer a presença de Deus para dentro da sua vida, você pode contar os dias. Você pode contar os dias que tudo de turbulento que tem acontecido, faz assim, ó, num estalar de dedos, se resolve. E você vai olhar assim, vou falar mineirês agora. Como que era fácil? Meu Deus, eu não entendi como. Eu estava olhando de uma perspectiva diferente. A presença de Deus, ela é fundamental para tudo na nossa vida. Então você se coloca de pé nesse momento, que você possa ter recebido essa palavra de coração aberto. É o que o Deus tem queimado dentro do meu coração, que a presença dele ecoe cada vez mais dentro de nós. E não só nós aqui do Ministério de Louvor, não porque eu sou líder do Ministério de Louvor, não, mas dentro de nós como servo de Deus, como igreja, como filhos do Pai. Nós como filhos, nós carregamos algo maravilhoso, que é uma herança. É uma herança. Seja como Obed-Edom, deixe a presença entrar, e logo em seguida comece a agir como Davi. Comece a dar passos. Quando você chegar no 6º passo do seu propósito, sacrifica com amor, com paixão, com total zelo ao Senhor e alegria. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Estamos a terminar o nosso culto Hope, lembrando que essa semana nossa igreja está junto no mundo inteiro, lembrando de um dos momentos mais importantes que a igreja tem na sua história. Desde Cristo, do tempo de Cristo, quando ele subiu aos céus e que a igreja se formou, nós tivemos muitas coisas a acontecer. Mas em 1500 nós encontramos um momento
em que a igreja estava desvirtuada, estava longe dos caminhos do Senhor. Chegava mesmo a comprar a salvação. É o que se chama de indulgências. As pessoas chegavam e compravam salvação. Mas Deus levantou um homem. Na verdade, Deus levantou vários homens. Mas um homem chamado Lutero, era um padre, um doutor em teologia, e ele disse: não, a salvação é por meio da graça. E é por isso que nesse fim de semana as Lagoinhas estarão todas lembrando da Reforma Protestante, que foi algo que revolucionou e trouxe salvação para a Igreja de Cristo na terra. Nós, nesse fim de semana, não estaremos comemorando, porque teremos a Conferência do Espírito Santo. Mas a Conferência do Espírito Santo, sem dúvida, é um excelente evento para comemorar a Reforma, porque é do carisma. É exatamente por causa de ter levantado esse momento na história da igreja, a igreja começou a formar os seus líderes dentro da Bíblia. E é o que carisma faz, amém? Mas na outra semana nós teremos também uma lembrança em que eu estarei pregando sobre os 5 soles. Se você não sabe, você vai saber, não nessa semana, mas na outra semana, no fim de semana, amém? Mas nesse fim de semana, sábado e domingo, nós temos a Conferência do Espírito Santo com 2 pastores, pastor Aldo, que é o líder do carisma, e estará conosco no sábado à noite, e no domingo pela manhã, o pastor Márcio, que estará aqui conosco também, e é da igreja de Famalicão, ele é o pastor sênior da igreja, ele estará aqui conosco domingo pela manhã. Então venham, convidem, chamem pessoas, amém? Vamos encher esse auditório tanto no sábado como também no domingo. Tem alguma coisa? 8 horas, Nós temos sempre, à noite tem sido 8 horas durante a semana e também no sábado, No domingo a gente está tendo a programação, mas é 6 horas, é 18 horas, Que é a sala da adoração. E no domingo pela manhã às 10h30, amém? O Senhor está aqui no seu coração? Ele falou com você? Realmente esse texto é muita coisa, Jonatas? Dá vontade de falar até mais, Tanta coisa maravilhosa. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, irmãos, sobre os irmãos aqui nesta nação de Portugal, sobre a Europa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus e continue então essa semana, mas lembre, seja feliz, mas faça alguém feliz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.